Amém. Um bom dia a você que nessa manhã está nos acompanhando pelo canal do YouTube da Igreja Adventista Central de Coité. Estamos em quarentena, mas a nossa adoração não está. Estamos buscando a Deus a cada dia nas nossas casas e isso tem sido uma bênção também. Eu quero agradecer às pessoas que estão nos acompanhando em cada igreja do distrito aqui de Conceição do Coité, a cada pessoa individualmente também, a estudante da Bíblia, Stephanie lá em Valente, o Reni e a Cláudia, que em breve vão ser batizados, o Nailton, e tantas pessoas também ao redor desse Brasil que estão aí acompanhando esse momento especial. Tivemos a parte da Escola Sabatina, agradecer aos nossos queridos anciãos que estiveram participando conosco. E agora nós vamos ter o momento do estudo da palavra. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de número 42. O verso que nós vamos ler é do verso 1 até o verso 5. Salmo 42, a partir do verso de número 1. Eu quero convidar você a fechar os olhos e orar a Deus, pedindo agora a iluminação para que possamos aprender da sua palavra. Feche os olhos, querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, porque estamos na tua presença uma vez mais. Eu quero te pedir, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha tomar conta de cada um de nós, para que possamos aprender mais de ti. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema ou a mensagem desta manhã tem como título Saudades do Templo. Sugestivo, né? Esse tema, até porque já tem aí praticamente um mês que estamos sem estar na igreja, sem estar no templo, sem adorar com os irmãos. Isso é algo novo para nós, difícil. E no Salmo 42, verso 1 a 5, esse é um salmo dos filhos de Corá, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a presença, a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Então lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O momento de adoração na casa do Senhor. Mas por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Você está com saudades do templo, da igreja? Eu creio que sim. Estamos acostumados a estar na igreja. Quando, meus queridos, o povo de Israel foi idealizado, Deus mostrou a Moisés um modelo com o objetivo de construir um santuário móvel. O santuário que depois se tornou em templo. Era o centro de adoração
dos israelitas. 480 anos depois dos israelitas terem saído do Egito, Salomão inaugurou o primeiro templo fixo, que permaneceu por 400 anos, sendo destruído pelos exércitos de Nabucodonosor no ano 586 a.C. Após o exílio, esse templo ele foi reconstruído, sendo terminado no ano 515 a.C. e ficou conhecido como Templo de Zorobabel. O primeiro templo ficou conhecido como Templo de Salomão, o segundo como Templo de Zorobabel. E o tempo se passou e esse templo se envelheceu. E agora, no tempo de Herodes, no ano 20 a.C., Herodes, para tentar agradar o povo judeu, ele propôs uma reforma. Essa reforma durou 18 meses. Mas agora então o templo estava novo. No ano 70, depois de Cristo, na conquista de Jerusalém por Tito, a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém foram destruídos para nunca mais ser reconstruídos por mãos humanas. E hoje, se você for a Jerusalém, e depois eu peço que você vá no Google e coloque imagens de Jerusalém, a cidade antiga. E você vai estar lá o destaque. A primeira coisa que você vê nas fotos é o local do antigo templo de Salomão, de Zorobabel ou de Herodes. Mas no local do templo, amigos, que é um platô sobre a colina do Monte Moriá, hoje chamado Monte do Templo, não existe mais um templo judaico, nem um templo cristão. Ali está uma mesquita muçulmana, a mesquita de Al-Aqsa, e também a mesquita do Domo da Rocha. Mas a mesquita de Al-Aqsa se destaca porque a torre dela é dourada. É o que se destaca em todo o cenário de Jerusalém, da Jerusalém moderna. Ali não existe mais um templo para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Diante disso, eu pergunto para você, qual é o objetivo de Deus? Qual foi o objetivo de Deus ao pedir a seu povo para construir o templo, lá no início? Êxodo 25:8 tem a resposta. Deus fala assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Interessante. Qual era o objetivo de Deus a fazer esse templo, a mandar construir esse templo? O objetivo de Deus era estar pertinho do seu povo. O santuário ficava no centro do acampamento. O templo ficava no centro de toda Jerusalém. Continuamente o povo ia para lá para adorar, para buscar a Deus. Neste lugar, o povo deveria receber perdão, amém? Receber salvação, seria um lugar de recomeço, um lugar de esperança, um lugar de adoração. Mas com o tempo, aquele povo passou a ser desobediente. Eles não confiavam mais em Deus. Eles passaram a servir outros deuses. Sim. Eles começaram a cometer pecados terríveis. Aos poucos foram se afastando de Deus e da sua vontade. Mataram seus profetas. E quando o Messias veio, o Messias prometido, eles o rejeitaram e o crucificaram como um impostor. Como disse João, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1, verso 11. Eles rejeitaram o seu Salvador. No ano 34, com a morte de Estevão, Israel deixou de ser o povo escolhido. E no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída com o templo,
que não seria mais reconstruído. Pois, se um templo não cumprir o objetivo de adoração e exaltação ao Deus vivo, o Todo-Poderoso, ele não tem por que existir. Ah, meus queridos, eu sei que você está com saudades do templo, saudades da igreja, mas a adoração, eu quero dizer para você que vai além de um lugar. A palavra do Senhor diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. João 4, 23. Ou seja, adoradores além do templo, além da igreja. Porque é muito fácil nós sermos adoradores, muitas vezes na igreja a gente está bonitinho, a nossa aparência está de um cristão. Mas sabe, o lugar mais difícil de ser cristão é em casa, é no trabalho, é na escola. A nossa adoração, ela deve permear toda a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida completa de adoração a Ele, amém? Através do que nós vemos, através do que nós ouvimos, da forma com que nós gastamos o tempo, separando inclusive o sábado do Senhor, como dia de dedicação total a Ele. Deus quer que nós o adoremos, através daquilo que nós comemos, através daquilo que nós bebemos, através daquilo que nós vestimos, através do que pensamos, na forma em que nós educamos os nossos filhos, através da forma com que nós tratamos o nosso cônjuge, a namorada, o namorado. Deus quer que nós o adoremos na maneira em que administramos nossas finanças, entregando no templo, na igreja, o que pertence a Ele, os dízimos e as ofertas. Deus quer que nós ofereçamos o melhor de nós para Ele através dos dons naturais e espirituais, que são os nossos talentos, amém? Sabe, queridos, Felipe, pode colocar o instrumental? Sabe, queridos, Deus, quando olha para nós hoje, Ele quer que nós vivamos 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19, 20. Lembra do templo bonito? Do templo magnífico que foi construído por Salomão, depois por Zorobabel, depois por Herodes. Esse templo não existe mais. Deus não habita em lugares feitos por seres humanos. Olha só o que Deus está querendo dizer para você nessa manhã. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo, que você mesmo, você é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus quer habitar em você hoje. Você é o templo, é a morada do Espírito Santo. E onde quer que você vá, as pessoas precisam ser abençoadas por você, porque você é templo, você é a igreja. E aí, quando nós voltarmos a nos reunir como congregação, como igreja, vai ser um momento sim de celebração, mas a vida de adoração verdadeira
ela vai acontecer no dia a dia. Deus quer que você o adore 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os meses, durante toda a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito dele para você. E então, quando ele voltar, ele vai te levar para adorá-lo por toda a eternidade. Amém? Toda a eternidade. Mas para isso, queridos, precisamos escolher adorar a Deus através de todos os atos da nossa vida. Sabe qual foi o erro do povo judeu? Eles se apegaram às tradições. Eles tornaram o templo um amuleto. Eles se apegaram aos rituais e se esqueceram do Senhor do templo. Do Senhor do templo. Do Senhor da nossa vida. O templo, ele existia, e a igreja, o local em que nós nos reunimos, existe para nós adorarmos a Deus. Não é um lugar para o ser humano ser adorado. Não é um lugar para o ser humano ser exaltado. É o lugar para que Deus seja exaltado e glorificado. Sabe, querido, muitas vezes hoje nós estamos fazendo os mesmos erros do povo lá do passado. Às vezes alguns falam assim: hoje eu vou na igreja porque vai ter o tal cantor, ou então eu vou num tal evento, porque vai ter aquele pregador famoso. A quem você está buscando? A quem você está adorando? Deus deve ser o centro de toda a sua adoração. Nessa manhã eu gostaria você de falar: Senhor, eu quero tomar a decisão de ser um adorador de verdade. Eu quero te adorar em todos os aspectos da minha vida. Eu quero que a tua vontade seja cumprida em mim. Eu quero ser o templo, a morada do Espírito Santo, lugar onde Deus está, lugar onde Deus habita. Ter a vida transformada por completo, e assim viver para honrar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Você gostaria de tomar essa decisão nessa manhã, de ser o templo do Deus vivo e viver para honrar e glorificar o nome do Senhor? Se sim, gostaria que você levantasse a sua mão para o céu. E ao levantar a sua mão, você vai estar dizendo: Senhor, eu quero ser esse adorador fiel ao Senhor. Deus seja louvado por sua decisão. E nesse momento eu quero orar contigo. Vamos fazer a nossa entrega ao Senhor. Maravilhoso e santo Pai, obrigado, porque vivemos em um tempo especial, um tempo próximo da tua volta. Senhor, vivemos num tempo oportuno de salvação, e nós não queremos nos perder. Nós queremos ter uma vida de adoração a Ti. Queremos viver para fazer a Tua santa e boa vontade. Portanto, nessa manhã, colocamos diante de Ti tudo que somos, tudo que temos, para honrar e glorificar o Teu nome. Queremos ser verdadeiros adoradores. Abençoa todos aqueles que nos assistem nesse momento, e permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Que o Senhor te abençoe.